Boa noite a todos. Estamos para o segundo episódio do Gente de Cá. O primeiro foi com o engenheiro Macário Correia. Espero que tenham visto. As críticas sobre o desempenho do engenheiro Macário Correia foram ótimas. Já o meu, infelizmente, não foram assim simpáticas, mas aqui o que interessa é o convidado e não sou eu. E como é o convidado que interessa, e eu procuro as pessoas que mais despertam interesse e que se vê que têm qualquer coisa para nos dizer, uma mensagem, uma ideia, aquela coisa que nos prende. Seja nas mais diversas áreas, eu hoje convidei uma pessoa que eu tenho o privilégio de ser amigo, de seu nome, Luís Vicente, nascido em Setúbal, em 1953, ator, encenador, um homem da cultura, da arte, que tem, nos últimos anos, estado radicado em Faro e que tem um papel extraordinariamente relevante na nossa comunidade. Luís Vicente, muito obrigado. Muito obrigado eu também por me teres convidado. Luís, a primeira coisa que eu te queria perguntar, tu nasceste em Setúbal em 1953 e, portanto, os teus primeiros anos de vida ainda são anos marcados seguramente por alguma pobreza, pelo menos do ponto de vista da comunidade em que estavas inserido. Como é que isso te marcou? Quais foram esses primeiros anos? Quais é que são as tuas lembranças? Como é que isso te moldou? Sim. Olha, eu por acaso tive um privilégio absolutamente extraordinário, porque eu cresci na Serra da Arrábida. E, portanto, os meus companheiros de aventura eram as cobras, os lagartos, os coelhos, etc. Bom, mas quando aconteceu ir para a escola primária, eu não tinha a noção da coisa, evidentemente, na altura. Só mais tarde é que vim a adquirir essa consciência por via de conversas que fui tendo, eu e a minha irmã, com as minhas primas e o meu primo, que eram citadinos. Eu vivia na Serra. Quando aconteceu ir para a escola primária, fui para uma escola que hoje, um edifício que hoje já não existe, porque foi absorvido pela empresa cimenteira do local, a Cécil, não é? Que ainda impera lá. Sim, absolutamente, e tem-se alargado, por aí fora. Bom, acontece que isto é uma realidade da qual eu só vim a tomar consciência mais tarde, que a minha relação com a escola foi muito boa, porque nós éramos uns privilegiados, tanto eu como a minha irmã, uns privilegiados em relação às minhas primas e aos meus primos que viviam na cidade. Vou dar um exemplo daquilo que quero significar. Por exemplo, foi a primeira vez que eu vi uma sanita pequenina, à dimensão dos meninos, faço-me entender. Enquanto que as minhas primas e os meus primos, que eram citadinos, tinham aquela coisa assim quadrangular, com um orifício ao meio, e eram por aí que faziam as necessidades. Não, nós fazíamos necessidades em sanitas, ok? Havia também uma prateleira em mármore, onde cada um de nós tinha o seu copo com a respectiva escova de dentes. A pasta de dentes circulava por vários, mas cada um de nós tinha o seu copo com a escova de dentes. As minhas primas e os meus primos na cidade não tinham nada disso. Bom, vim eu depois, mais tarde, evidentemente, a realizar que nós só tínhamos estes privilégios porque nessa empresa cimenteira, na Cécil, trabalhavam engenheiros alemães, noruegueses, suecos, etc. Por exemplo, o meu colega de carteira era o Ziegel, que era um rapaz louro, de olhos azuis, faço-me entender. E, portanto, nós tínhamos ali uma situação de algum privilégio. Enfim, era uma escola do ensino oficial, mas concluí eu mais tarde, sempre, não tenho prova factual disto, claro, mas de algum modo os pais... Estava na vanguarda essa escola, porque adotava comportamentos que em Portugal eram incomuns. Exatamente. E isso permitiu-me também fazer uma coisa aos 6 anos de idade, uma coisa que entrar numa atividade que eu não fazia a mínima ideia de que existisse, e as minhas primas e os meus primos na cidade também não. É que eu comecei a fazer teatro aos 6 anos, justamente na escola primária. Pronto, portanto, porque lá fazíamos teatro. É um caso em que a circunstância determina muito o homem, a figura. Absolutamente. Portanto, porventura, se não tivesses essa abertura às artes num período tão precoce,
isso Sim. talvez não te viesse a moldar. Sim. Não quer dizer que não acontecesse, mas Sim, obviamente que a e circunstância isto foi é determinante. consequência de termos ali pessoas vindas de outros países que de algum modo intervinham. E tu sentes que essa abertura traduziu-se num fomento à criatividade. Absolutamente. E, por exemplo, miúdos que não andavam nessas escolas e que tu, numa fase mais adiantada... Não, era outra coisa. Era outra coisa. Tinham Era outra outro coisa. Era tipo outra de coisa. comportamento, Sim. outro estímulo Era mental. outra coisa. Eram muito mais, se calhar, rigorosos, com base até nas ideias do Estado Novo. Do Sim, ponto de vista aquilo de era estarem... Do ponto de vista de estarem moldados a um gesso que era muito, Sim, que era com muito apertado. E com muito pouco interesse para atividades culturais. Eu depois, mais tarde, quando entro na escola secundária, dei-me conta de que havia um grupo de teatro. Isto é outro aspecto absolutamente interessante, acho eu. E eu acho que devo falar disso, Claro. já que me colocaste esta questão. Eu, quando entro na escola secundária, eu não tinha a noção disto. Isto foi algo que me aconteceu mais E tu tarde. andaste Foi na escola realizado. secundária em Setúbal. Sim. Havia um grupo de teatro na escola secundária. No liceu não havia. Eu mais tarde transitei para o liceu. No liceu não havia grupo de teatro. E depois, mais tarde, comecei a questionar-me sobre isto, mas porque é que havia numa escola técnica, porque é que havia um grupo de teatro? E mais tarde é que eu vim a saber porquê. O diretor da escola era um senhor chamado Rogério Pérez Claro, que era deputado do Partido Único, da ANP. E criou um grupo de teatro na escola. Isto era absolutamente raro. Claro. Bom, fui para o grupo de teatro e depois as coisas Foste foram... um bocadinho empurrado. A escola primária tens teatro. Não foi empurrado. Não foi por gosto, mas quer dizer... Sim, absolutamente. As coisas correram bem desse ponto de vista, da formação plural. Epá, eu tenho... Se calhar a maioria, 90% dos miúdos da tua época, jamais tinham acesso Sim, absolutamente. a explorar essa dimensão. Absolutamente. Pronto, para além daquilo que eram as minhas características pessoais e o meu interesse pessoal e a minha curiosidade, aconteceu isto. Imagina tu que este mesmo homem, o professor Rogério Pérez Claro, uma vez estava eu a gravar um programa para a RTP, já eu era ator profissional, um projeto dirigido pelo arquiteto Erlanda Peruteu, em que eu fazia o papel de Otão da Baviera. Tinha falas que nunca mais acabavam. E o Peruteu fez ali uma dramaturgia de modo a introduzir figurantes especiais que colocassem algumas questões para a narrativa do Otão da Baviera avançar. E eis que há um dia que eu chego lá aos estúdios da Alameda das Linhas de Torres, ainda lá em cima, estás a ver? E diz-me o Peruteu: ó Vicente, venha lá aqui para eu lhe apresentar o figurante especial que vai hoje contracenar consigo. E quando abrimos a porta do estúdio, eu olho para o fundo do estúdio e vejo aquele homem e disse ao Peruteu: ó Peruteu, você não precisa nada de me apresentar aquele homem porque eu o conheço muitíssimo bem. Avancei para ele com um sorriso largo para mim, e antes que eu lhe dirigisse palavra, diz-me ele: eu já sabia que vinha contracenar contigo. E eu perguntei-lhe: ó doutor, o que é que o senhor está a fazer aqui? E tivemos ali uma conversa muito franca em que ele me disse: olha, é assim, eu toda a minha vida sonhei vir a ser ator. Mas pronto, as coisas não se compaginaram assim. E agora, como já estou aposentado, venho aqui fazer estes pequenos papéis. Sim. E eu fiquei encantado com aquilo. Absolutamente encantado com aquilo. Porque, reparem, era um homem do regime, mas que tinha este sonho lá dentro dele. Faço-me entender. Claro, e eu achei isso absolutamente extraordinário. Depois, encontrámos-nos várias vezes. Numa das ocasiões, enfim, eu tinha estado a fazer um projeto ao largo de Peniche, em que
tive de saltar de paraquedas, correu tudo bem, mas depois, quando estava a desfarpelar-me, fui apanhado por uma cefaleia incrível. Os médicos mandaram-me para casa descansar durante um mês e eu, durante esse tempo, escrevi uma novela que depois foi editada pela Europa América. E andei a apresentar aquilo por uma novela barra romance. Andei a apresentar aquilo por vários sítios do país e mandaram-me também à Biblioteca de Setúbal. E lá estava o Dr. Rogério Pérez Claro. Deixa-me dizer uma coisa, disseste uma coisa muito interessante. Basicamente, essa figura, que foi obviamente marcante na tua vida, essa figura cultivava ainda uma paixão juvenil. Tu tens 72 anos, tu tens esse mesmo arrebatamento, esse ardor que tinhas naqueles primeiros momentos, ou isso é camuflado pela experiência e já não é tão epidérmico como quando somos jovens? É que as pessoas, eu tenho uma admiração profunda por as pessoas que quase que têm esse elemento juvenil perpetuamente inscrito na sua alma. Espera, eu procuro mantê-lo e por vezes os meus colegas dizem-me isso, como é que tu aguentas isto? Mas procuro mantê-lo. Às vezes, 72 anos já dá assim alguma queda, mas toda a gente me diz, tu continuas com um vigor do caraças. Pronto, e eu de continuar a sonhar, de continuar a querer fazer. Isso, no fundo, é que é a vida das pessoas. Quer dizer, a pessoa vive realmente em toda a sua dimensão quando tem essa ambição. Gustavo, eu não conto desistir. Era o que faltava. Então, se cheguei até aqui, agora vou parar. E diz-me uma coisa, tu sentiste esse talento em ti, não vou dizer talento, porque isso é uma... Isso, eu não sei se tu eras bom ator ou não nessa altura. Portanto, eu não vou dizer, mas sentiste essa vocação em ti, ou pelo menos esse desejo. Porquê é que tu foste para a engenharia mecânica? Porque te impuseram? Porquê é que aconteceu isso? Não, isso aconteceu por via do meu pai. Era a questão da empresa? Exatamente. O meu pai, quando eu tinha 12 anos, já me tratava por engenheiro. Portanto, isso era... Mas eu realmente fui... Repara, eu só me lembro de ter ido a uma aula de álgebra na engenharia mecânica. Foi a minha mãe que tratou de me fazer a inscrição, mas eu afastei-me rapidamente disso. Embora tivesse... É verdade que eu acreditava que mais mês, menos mês, mais ano, menos ano, ia lá voltar a parar. Mas o que aconteceu, entretanto, é que comecei a ter muita solicitação no teatro. Isso impediu... Envolveste com vários grupos? Sim. Portanto, isso foi, embora tenhas inscrito, foi relativamente claro para ti que o teu caminho não era aquele. Não era aquele. Aquilo era uma coisa complementar, quanto muito terias que fazer para ganhar a vida, Sim. Mas o que te dava prazer é aquilo que tu desejavas fazer. E um bocado para fazer a vontade ao meu pai ganhar a vida, eu nunca pensei. E ele sentiu-se muito desiludido com isso? Absolutamente. E isso demorou a sarar essa... muito tempo. Só depois de eu já ter, digamos assim, uma carreira consolidada é que ele conseguiu engolir isso. Mas engoliu. Engoliu já é qualquer coisa. Não é? Às vezes são coisas, são grandes elefantes para pessoas que têm ideias pré-formatadas a respeito do destino dos filhos. Mas é curioso que nunca assistiu a um único espetáculo meu. Não? Não, a minha mãe sim. E gostavas que tivesse assistido, ou isso não é uma coisa Não, é uma coisa que me cause assim, perturbação maior. Não. Ele não queria, pronto. Isso é lá eu, por acaso, eu devo dizer que o meu pai já faleceu há 8 anos e o meu pai foi deputado, a Assembleia Constituinte foi durante 16 anos. Para mim, eu ter estado com ele na Assembleia da República, porque o meu pai teve, desde o dia que saiu, em 91 até 2015, quando recebeu a distinção honorífica de deputado honorário, sem ir à Assembleia da República. E eu estive com ele no dia 24 anos depois em que ele voltou para a Assembleia da República. E aquilo foi um momento que seguramente foi muito importante para ele, mas também foi para mim. Portanto, foi quase como ali uma simbiose, uma coisa que eu nunca tinha tido desse ponto de vista. Mas digamos que... É verdade, aqui há uma diferença. Há uma diferença, como é evidente. Como é evidente. O que é que eu te queria perguntar? Tu depois... Tu tens eu não posso não falar nisto. Eu vou contar isto, porque isto... Eu devo ter conhecido o Luís Vicente por volta de 2012, creio eu. Portanto, já foi há 12 anos. O Luís Vicente foi à Assembleia da República. E tivemos reunidos por umas coisas de cultura à época. E eu desejava ardentemente conhecer o Luís Vicente. Por uma razão que eu tenho que trazer aqui,
talvez para ele seja incómoda, porque a história dele como figura pública é inconfundível com um papel que eu sempre dá na televisão vejo, que é o do Átila. Sim, está a passar novamente. Vai passar muitas vezes. Ele está-me, é assim, não precisa passar porque ele está-me marcado na cabeça. Quer dizer, eu vejo muito isso e isso é admirável. Para um ator, e eu já vi vários casos desses, e aquela série foi icónica na televisão nacional. Sinceramente, eu não me recordo de outra que ainda hoje haja... Nacional e não só, já. E não só. Isso, mas aqui em Portugal, quer dizer, eu tinha 12, 13 anos, 11, 12, 13... Não havia outra coisa que se falasse. Duarte e Companhia, quer dizer. Eu e a minha irmã brincávamos ao Duarte e Companhia. Quer dizer, enfim. E como é que foi para ti isso? Quer dizer, tu achaste que ficaste muito marcado com esse papel? Ou isto é uma coisa que se calhar é uma fantasia de alguém que tinha 12, 13, 14, 15 anos por causa daquele sucesso? Ou isso foi fácil desligar-se disso? Não, nem me desliguei. Vamos lá ver. Olha, ainda um dia destes tive um percalço com o meu carro e bati no carro de uma rapariga que me diz: você não esteve no Ministério do Tempo? Sim. Pronto, há uma... Claro. Quer dizer, depende das gerações. Claro, a tua geração lembra-se do Duarte e Companhia, evidentemente, mas há outras que se lembram do Ministério do Tempo, outras gerações lembram-se daquela série dos vampiros, da Lua Vermelha, outras lembram-se do Táxi, um programa que eu fiz, que gostei muito de fazer. É que eu sou mesmo um admirador. Eu agora abri aqui o meu telemóvel e o que é que o meu telemóvel diz no número de telefone? Diz Luís Vicente Átila. É o que diz aqui. Quer dizer, é o que é. Sim. Mas eu gosto de me lembrar. Dá-me prazer. Foi uma coisa que me marcou muito, aquela série. Que eu saiba, já portanto, soube em tempos, não, a série foi vendida para 11 países. Eu já cheguei a ser reconhecido em Londres por ingleses, justamente por causa do Duarte e Companhia. Muito bem. E depois como é que tu vens para o Algarve? Quer dizer, é mais tarde, é com o professor José Louro, certo? Sim. Como é que foi mudar de vida? Porque é uma mudança, não é? Tu estavas ali na zona de Lisboa, por Almada, por aí fora. Sim, mas nunca deixei quer dizer, nunca perdi. Um pé cá, um pé lá. Sim, é difícil. Hoje em dia ainda é mais difícil, porque uma pessoa fazer estas viagens... Pois eu também faço um bocado dessa Pois vida. fica duro. Mas eu habituei-me a viajar muito. Nós, por exemplo, a nossa companhia vai pelo menos uma vez por ano a Saragossa. Daqui a Saragossa são quase 1100 km para lá e outros 1100 para cá, não é? Portanto, ok. Agora é assim, eu vim justamente por um desafio que me foi feito pelo José Louro, dada altura. Eu conheci o José Louro conheci-o pessoalmente no princípio dos anos 80, por via de uma carga de trabalhos que o Zeca Afonso me arranjou, carga de trabalhos entre aspas. E eu vim aqui parar a Faro durante uns tempos e foi nessa altura que conheci o Zé Louro, porque eu estava na iminência de ir para fazer um trabalho em Angola. Depois isso não aconteceu, eu regressei lá para cima e o Zé Louro foi-me sempre acompanhando e a dada altura falou-me num caso que estava a acontecer aqui na Universidade do Algarve, do Grupo Teatro, no Sincera, que os rapazes e as raparigas, dizia-me ele, andavam a falar-lhe em se profissionalizarem. Não queres vir cá abaixo ver se isso é possível, como é que é possível e por aí adiante. Bom, pronto, e eu vim e acabei depois por ficar aqui na expectativa de ficar por cá 2 anos e meio, 3 anos, por aí. Mas, entretanto, as coisas começam a desenvolver-se. Há quer dizer, um desenvolvimento interessante, porque eu, entretanto, tinha ido tratar de uns assuntos, já depois deste telefonema de Zé Louro, tinha ido tratar de uns assuntos ao Ministério da Cultura e aconteceu cruzar-me no pátio com o ministro de então, Manuel Maria Carrilho. E eu contei-lhe o que se estava a passar. E o Carrilho disse-me, avance, que o Ministério apoia. E, portanto, começámos a sentir aqui o apoio do Ministério, começámos a sentir o apoio dos municípios, foi muito importante, porque havia aqui uma carência. As pessoas sentiam essa carência, ok? E as coisas começaram a desenvolver-se e a dada altura, olha, fiquei por aqui.
é a região do país onde há mais tempo eu vivo. Nunca vivi tanto tempo nem na minha cidade, nem em Lisboa, nada. Tu és ator, és encenador, és diretor, quer dizer, tu és um homem que faz tudo, não é? Mais ou menos Mais isso. ou menos isso, não é? E nestas companhias isto tem que ser assim, não é? Claro. O que é que dá... Isso completa-te ou há tarefas dessas que digam, eu não gosto nada disto, no meu dia-a-dia tenho que gramar com isto, não era o ideal, e eu gostava era de me dedicar completamente à encenação, ou gostava de ser ator mais tempo, ou gostava de fazer esta peça e outra e por aí fora. A questão é a seguinte, vamos lá ver. O facto de ser ator determina uma série de aspectos. E, portanto, eu chego a outras funções. Por exemplo, eu só comecei a desenvolver o meu trabalho de encenador quando vim cá para baixo. Porque antes não, eu era ator e pronto. E, enfim, tinha experiência na área da produção, na área da comunicação, etc. Mas aqui é que me vi na circunstância de ter de desenvolver esses aspectos que eram fundamentais, não havia mais ninguém que o fizesse. E isso foi difícil para ti? Ou tu não, já... Foi uma coisa natural? Não, é uma coisa natural e a gente tem de pôr uma certa poética nisto. Não vale a pena chatearmos-nos muito com a coisa. As coisas vão avançando, pronto, e a gente vai fazendo. Vai fazendo. O que é que tu... Tu já és algarvio, portanto, lamento, absolutamente. Se não quiseres, lamento dizer, mas já és. Não seja contrariado. Não, quanto a isso, já não posso fazer nada. Não posso fazer nada e sinto-me bem. Portanto, ainda bem. E nós gostamos que tu sejas algarvio e que te sintas algarvio, sim, sobretudo. O que é que te cativa mais aqui? O que é que tu gostas aqui? Quer dizer, tu já viveste em vários sítios, sim, conheces bastantes coisas. O que é que te atrai? O que é que tem esse, o que é que desafia? O que é que tem esse elemento que te faz ficar? Olha, essa pergunta não é a primeira vez que me é feita. Ainda há uns meses a Tânia Ribas de Oliveira me fez. E eu respondi-lhe da mesma maneira que te vou responder. As pessoas. As pessoas fazem-te sentir bem. Muitíssimo bem. Sempre fui muito bem tratado aqui. Sinto-me muito bem e sinto-me muito orgulhoso por isso. E, portanto, isso acontece sem esforço, mas sinto-me muito cómodo aqui. O que é que queres que eu te diga? Pois, isso é que importa. É uma pessoa sentir-se bem onde é que está. Sim. Nunca ninguém me criou dificuldades aqui. Se tenho alguma necessidade, abro a boca e aparece alguém que trata de a satisfazer. Portanto, achas que as pessoas têm sido solidárias? As pessoas. Aquilo que mais me atrai aqui são as pessoas. Imagina tu. Isso é o substrato de tudo. A gente pode não ter uma casa, pode não ter comida, mas com as pessoas... Eu aqui não passaria fome, de certeza absoluta. Mas com as pessoas a gente consegue tudo. Haveria sempre alguém que me trataria do assunto. Muito bem. Diz-me uma coisa... das coisas que tu fizeste na tua vida profissional, o que é que tu gostaste mais? Quer dizer, uma peça, um papel, encenar alguma coisa? Não, são inúmeras. E como é que tu achas que esses papéis te vão moldando? Tu sentes isso? Sentes as tuas alterações depois de um determinado papel ou tu consegues te libertar disso? É que eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo da política. Eu acho que a política molda muitas personalidades. Sim. Às vezes até o tempo político. Sim. De ser mais exigente, de ser mais conflitual, de ser mais sereno. E eu acho que isso tudo se traduz e se vai mesclando na nossa personalidade. Sim. Tu sentes isso como ator ou isso não existe? Tu tens uma vida paralela que tu consegues sempre manter intacta e impedir que o papel depois comunique isso e às tuas relações sociais. São duas vertentes completamente distintas. Eu não misturo o meu trabalho artístico com as minhas questões pessoais. Acontece por vezes ter de trabalhar personagens que são muito intensas, que exigem que desenvolvamos determinado tipo de aspectos que, de algum modo, vão, digamos, criar alguma perturbação na nossa
vida corrente no dia a dia. Dou um exemplo do que quer significar. Aqui há tempos eu estava a fazer uma determinada personagem, a trabalhar numa determinada personagem, e aconteceu eu falar de uma forma mais áspera, digamos assim, para uma colaboradora minha. E ela irritou-se, reagiu a isso, a essa forma mais áspera com que eu lhe falei, e pronto. E depois de ela ter assistido à estreia do espetáculo, diz-me: Luís Vicente, eu agora percebo perfeitamente porque já percebi você... como é que isso estava aí, não é? Exatamente. Portanto, às vezes há estas coisas, não é? Mas, mas tu achas que isso é um desafio para os atores, grande? Com que tu lidas bem, e se calhar outros não, vês isso? Sim, há quem não lide. Eu sei, há casos de pessoas que não lidam bem com isto. Fica complexo. Eu próprio, por exemplo, este foi um exemplo que acabei de dar, mas eu próprio já me vi a interpretar um determinado papel em que, quando o espetáculo terminava, eu ficava meia hora, 45 minutos fechado no camarim que não queria ver ninguém. Qual é que é esse papel? Zoo Story, de um autor americano chamado Eduardo Albee. Foi a primeira vez que me foi atribuído um prémio. E pronto, era assim. É uma coisa difícil. Há uma maneira de exigir uma transmutação que depois, para regressar, precisava ali de um período de hibernação, quase. Sim. De afastamento. E depois, mais tarde, um outro que já fiz aqui em Faro, no Algarve, Cavalo Manco Não Trota, que é um texto de um autor espanhol, Luís Del Val. 30 páginas, as primeiras 25 aquilo decorria muito bem, nas últimas 5 não me lembro de ter feito um único espetáculo e que no final não houvesse público a sair a chorar da sala. Eu próprio, quando li o texto a primeira vez em castelhano, aquelas 5 páginas incomodaram-me, e nos ensaios eu ia fazendo aquele trabalho, era um monólogo, hein? Eu ia fazendo aquele trabalho, até que a 3 dias da estreia me diz o meu colega da técnica, o Otávio: temos de fazer as últimas 5, porque eu tenho de fechar o desenho de luz. E era difícil, era muito difícil. Sentes-te bem no Teatro Letes? Sentes que é a tua casa? O Teatro Letes é absolutamente a minha casa. Sentes o Teatro Letes como... Bom, para além da parte estética que é... Não é só a parte estética. O peso do lugar, é isso? Não é peso, há ali uma espiritualidade, uma coisa etérea. Uma coisa etérea. Já passou por ali muita coisa. Eu também acho. Eu acho que aquele lugar tem isso. Parece que o ar é diferente, é mais raro. Olha, vou contar-te um episódio. Aqui há uns anos, não há muitos anos, há 3, 4 anos para aí, nós recebemos uns colegas de Espanha com um espetáculo de dança. Eu estava na minha sala de trabalho e vejo passar uma sombra em direção à janela que dá para o exterior e passou alguém. Depois essa sombra recuou e vejo que era uma rapariga, uma bailarina, que ficou parada. Eu tinha a porta aberta, as portas abertas, ficou parada a olhar para mim. E eu perguntei-lhe: procura alguma coisa? E responde-me ela: não, mas há aqui qualquer coisa. E eu, aproveitando o facto de ela ser bailarina, contei-lhe a história da bailarina do Letes. E diz-me ela: é isso, eu sabia. São essas coisas, claro. Faço-me entender. Claro. Há assim uma certa magia, uma certa energia que existe ali, que não existe em mais lado nenhum, não é? Quer dizer, pode haver teatros muito bem feitos, muito bem construídos, etc, etc. Mas depois não tem aquela energia, aquela magia. Quer dizer, ali no Letes, todos os espetáculos correm bem. O que é que queres que te diga? Às vezes estamos a ensaiar no nosso estúdio. Com frequência ensaiamos no nosso estúdio. E depois, a uma semana da estreia, é que trazemos o espetáculo para o Letes. Quando chegamos lá, está tudo errado. De repente fica bem. O que é que queres que eu te diga? Tem que começar a ir para lá mais cedo?
Não há dúvida nenhuma, não é? Começa só lá, mas se calhar perde-se a magia. Perde-se a magia depois. Mas é quase a adrenalina Sim. de Sim. vamos dar tudo, porque agora temos que dar tudo e este local é mágico. Mas ainda um dia destes temos de estar no fizemos nosso uma melhor parceria nível. com os colegas da máquina de cena ali de Lolé e dizia-me a Carolina, portanto, eles foram para lá ensaiar, dizia, epá, aqui resolveu-se tudo. Tínhamos tanta coisa pendurada que nós não sabíamos que soluções encontrar para isto, e aqui em 2 dias resolveu-se tudo. Pois é assim, o Teatro de Letras tem essa magia, tem essa carga energética. Luís, diz-me uma coisa. Tu ainda tens visão e esperança de fazer muitas coisas, não é? Sentes isso. Eu estou aqui a falar contigo e vejo que tu queres fazer muitas coisas, queres levar as coisas para a frente. Sim. Que sentes isso, não é? Sim, absolutamente. Sente-se Absolutamente, era o que faltava. Se calhar os nossos, quem nos está a ver não capta, eu não sei se a televisão capta isto, eu estou a sentir essa vontade, quer dizer, é quase como um corpo que reverbera perante a conversa. Perante a conversa. Bom, a gente podia estar aqui, mas isto já estamos, o programa, vamos fazer uma alteração, próxima vez vamos fazer 1 hora, porque o Luís vai ter que vir cá outra vez. A gente pode ver, ele vem que isto corre rápido. Luís, muito obrigado. Foi um privilégio para mim, que sou um admirador teu. Acho que já posso dizer que sou amigo, mas é assim. Sim. Mas antes de ser amigo, sou admirador. Sim. Sou admirador. Admiro quem faz bem pelas coisas. Aqui não é só pelo Algarve, aqui é pelo país, pela arte, que nos faz ser mais felizes. Quer dizer, eu há bocado estava a dizer aquilo que acompanhei. Aquilo fez-me ser mais feliz. E eu acho que as coisas mais importantes de fazermos aos outros é fazermos os outros ser felizes. Se a gente conseguir fazer as pessoas serem felizes, somos melhores pessoas. Sim. E eu acho que tu... E deixa-me dizer só mais uma coisa para terminar. É que é assim. O teatro é chamado, foi chamado por um homem... um romeno com naturalização francesa, o Eugênio Ionesco. Uma vez perguntaram-lhe quem eram realmente os criadores no teatro. Se os atores, se os encenadores, se os autores, etc. E o Ionesco respondeu desta forma: criadores só há 2. Deus, que criou o mundo, e Shakespeare, que criou a humanidade. Ok? Curiosamente, nos anos 70, anos 70 não, em 1970. Não, 1970. 1997, assim é que é. 1997. O nosso neurocientista mais conhecido e conceituado em todo o mundo, o professor António Damasio, a propósito do lançamento de um livro dele, dá uma entrevista ao público em que o jornalista lhe pergunta: quem é que o senhor considera o maior cientista de todos os tempos? Ao que ele respondeu: quando me fazem essa pergunta, respondo sempre: na minha área é Shakespeare. Agora reparem, como é que um neurocientista coloca um ator, encenador do século XVII como referência sua enquanto neurocientista? É que o teatro é a mais humana das artes. E esse é um aspecto que nós tivemos em Portugal, enfim, abreviando, 2 momentos muito críticos que nos impediram de perceber isto. Um desses momentos foi a Inquisição, que durou 285 anos em Portugal, e outro momento foi o fascismo, que veio para... Porque repara, quando a Inquisição terminou, não terminou aquilo que estava na cabeça das pessoas. Aliás, aquilo prolongou-se. Aliás, há as conferências do Casino, 1870, com figuras como essa de Queiroz e outras figuras que pontificaram na sociedade portuguesa. Tal qual. Aliás, tem a causas das decadências dos povos peninsulares, e uma das razões que tal qual é exatamente a Inquisição. E esse elemento, e isso leva-nos
a Weber e a ética do protestantismo versus Exatamente. essa Dizes questão muitíssimo bem. fundamental Dizes do muitíssimo bem. ser humano. E, portanto, são todos estes aspectos que nós temos de recuperar para refletirmos e tratarmos de os solucionar. Porque a lógica dessa declaração, se eu a interpreto bem, não sei se interpreto se não, do António Damasio, é Shakespeare permitiu desbravar os caminhos do cérebro. Completamente. E é por isso que é o maior neurocientista de todos. Eu acho que terminamos numa nota estupenda. Muito obrigado. Foi um privilégio estar aqui contigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado.